Buenas, galera. Eu sou Flávio Hag e você está no Itadakimasu. E o vídeo de hoje tinha que ter ido ao ar na semana passada, né? No fim a gente acabou ficando sem uma resenha. Mas se vocês acompanharam os últimos dois vídeos que a gente postou aqui, eu já tinha adiantado o que ia ser o tema do nosso vídeo de hoje, né? Ele é aquela prova de que os deuses dos mangás às vezes sorriem para nós, né? São coincidências que acontecem. E bom, hoje nós vamos falar de Pandora Hearts. Bom, Pandora Hearts, obra de Jun Mochizuki, acho que é isso, Jun ou Jun, né? Eu acredito que é Jun. Foi publicado no Brasil pela Panini em 2016. E por que eu falei que é aquelas coincidências, né, do destino ou interferência dos deuses dos mangás? Porque eu não tenho Pandora Hearts. Esse aqui que vocês estão vendo, eu peguei emprestado com um amigo meu. E eu peguei emprestado no começo do mês passado. Eu fui almoçar na casa dele, eu levei uns mangás para ele, ele me emprestou uns dele. E entre eles estava Pandora Hearts, que eu não tinha e eu queria ler. Uma semana depois que ele me emprestou esse mangá, a Panini anunciou a republicação de Pandora Hearts no Brasil. O mangá está voltando para as nossas lojas agora em outubro. Já, se eu não me engano, já chegou em algumas, ou tá chegando, tá em pré-venda. Mas Pandora tá voltando, né? Vai voltar naquele sistema da Panini de relançamento por blocos. Agora em outubro volta do 1 ao 12. Em novembro já volta do 13 ao 24. E aí a gente vai ter Pandora Hearts completo no Brasil de novo. E isso acabou casando perfeitamente, né, gente? Eu tava com Pandora aqui em casa emprestado, já queria ler e acabei aproveitando não só para pegar ainda o hype do relançamento, né, e tentar promover um pouco aqui o vídeo, né, gente? Vamos, a oportunidade tá aí. Mas também porque eu queria ler para saber se eu compro a republicação da Panini ou se eu deixo Pandora de lado. E eu já vou adiantar, eu já vou dar o veredito. Eu vou comprar a republicação da Panini. Nesse vídeo eu vou falar só dos 5 primeiros volumes de Pandora, tá? Ele meio que fecha aqui uns 2 arcos. Acontece muita coisa nesses 5 volumes. E por que eu vou falar só deles, né? Por mais que eu esteja com toda a coleção aqui, eu parei de ler no 5 justamente porque eu decidi comprar. Eu decidi que eu vou colecionar a obra, então eu vou deixar para ler os meus quando eu comprar, né? Vou ler só os 5 primeiros, depois só tenho que reler os 5 e ler o resto. Por que eu não comprei Pandora Hearts na época que ele foi lançado? Pandora ele teve um problema que quem é mais antigo no mercado já deve lembrar, né? Ele saiu no Brasil em 2016. E esse foi um dos principais anos do mercado, tá, gente? Eu vou dar uma noção para vocês. No mesmo mês em que Pandora Hearts saiu, a JBC estava lançando Sidonia. Um mês antes, a Panini tinha publicado Love Con, One Punch Man e Akame ga Kill. 2 meses antes, Vagabond tinha chegado no Brasil. E um mês depois, Arakawa Under the Bridge. 2016 foi um ano em que a gente teve muita coisa grande, muita coisa badalada, com hype. E Pandora, por mais que fosse uma das obras mais pedidas,
acabou sendo ofuscada pelas outras, querendo ou não. Era um mangá longo, 24 volumes, já antigo, né? 2016 ele saiu, mas ele é um mangá ainda mais antigo. Acho que ele é começo dos anos 2000 ou começo, finalzinho, próximo à década de 10. Então ele acabou sendo engolido pelas obras que estavam com um hype maior, né? Sidonia estava com anime na Netflix, a Kami ga Kill e o One Punch Man tinham recém sido o grande boom dos animes japoneses. E Lovecon era Lovecon, né? Mas, tanto que eu lembro que eu acompanhava os grupos, né? O Itadakimasu já existia. E nessa época eu tava na Mangás Brasil, então a gente tinha nossas enquetes do que o público estava comprando. E eu lembro que os resultados de Pandora não eram dos melhores. Ele ficava sempre pelo meio da tabela, mais perto do final, sempre engolido por obras mais badaladas, né? Eu falei as que estavam começando, mas foi uma época que, por exemplo, Nanatsu tinha recém começado na JBC, Mag tava na metade, Tokyo Ghoul tava na metade. Obras badaladas, obras famosas. Naruto Gold tava ainda na fase clássica, se eu não me engano, ainda tava no Exame Chunin. E Pandora Hearts acabou totalmente ofuscado por isso. Na hora de ter que escolher as obras que eu ia colecionar, eu deixei Pandora Hearts para trás, mesmo sendo um mangá que me interessava. Por isso que eu não tinha, e eu vou ser bem honesto, eu não esperava a Panini relançar essa obra. Da mesma forma que eu não esperava ela relançar Arakawa, e também tá voltando, né? Curioso isso, eu acho bem interessante. Eu fiz um vídeo, o resumo do mercado que eu lancei agora no começo de outubro, o link tá aqui em cima. Eu comentei isso com vocês. Tô achando interessante, eu quero ver o que mais a Panini tá planejando reimprimir. Será que é absurdo demais sonhar com a volta de Aoharaido ou com a volta de Lovecon? Né? Vamos lá, Panini, reimprime um shoujo. Mas vamos voltar a Pandora. Vamos começar a falar da história. A gente vai acompanhar a história do nosso protagonista, o Oz. Ele é um garoto que é filho de uma família nobre, mas durante a cerimônia da sua maioridade, né, que na verdade é a sua festa de 15 anos, alguma coisa acontece, alguma coisa dá muito errado e alguns encapuzados invadem a festa e condenam ele ao abismo, né? Ele é enviado para um lugar que na verdade todo mundo considerava ser uma lenda. E isso não é um grande spoiler, gente, porque isso é o primeiro capítulo, isso é o que vai dar o tom na obra. Como é que eu vou falar de Pandora? É complicado. E agora eu vou dizer para vocês por que é complicado. E inclusive é um dos motivos pela obra ter me deixado insano, ter me deixado apaixonado. Porque eu não consigo explicar Pandora em 5 volumes, porque eu não entendi Pandora em 5 volumes. A gente está acompanhando o ponto de vista do protagonista. Ele não sabe o que está acontecendo com ele. Ele estava na sua festa de maioridade e do nada ele foi enviado pro abismo, né? Ele foi enviado para um lugar onde haviam criaturas que queriam matar ele. Ele é salvo pela nossa segunda protagonista, que é essa garota, a Bee Rabbit, ou Alice. E aparentemente todo mundo à volta dele sabe de algo, mas ninguém fala para ele. São diversos personagens, cada um com suas motivações, cada um com seus poderes, e o Oz está perdido no meio disso tudo. Assim como a gente, né? O leitor também está perdido no meio disso tudo. E eu gosto disso porque a gente vai descobrindo a obra junto com o protagonista. As coisas vão acontecendo e ele vai entendendo junto. E algumas coisas acontecem de um modo que nem ele entende por que ele consegue ter um poder daqueles, né? Por que ele é capaz de
controlar o poder da Bee-Rabbit, que é considerada uma das criaturas mais poderosas, e ele consegue, mas ninguém explica para ele. Ele é procurado pelas pessoas encapuzadas, né? Elas querem matar ele, elas querem jogar ele no abismo, elas querem que... Elas dizem para ele que a vida dele é um pecado, que ele não deveria nem ter nascido. Só que não explicam por que isso. E a gente não... Eu fui conversando com meu amigo que me emprestou e eu fui falando para ele que eu tava numa relação daquela... Vocês devem lembrar, quem assistiu One Piece, quando a Robin aparece pela primeira vez, que ela e a Vivi começam a discutir, e o Luffy no meio disso começa a dizer que a Robin é boa, não, a Robin é ruim, a Robin é boa, a Robin é ruim. E eu tava assim com os personagens de Pandora Hearts. Eu tava assim com a história de Pandora Hearts. Em determinados momentos eu tava com raiva, porque caramba, eu quero entender isso aqui, mas ao mesmo tempo que eu queria entender, eu tava fissurado naquele mistério. Eu toda hora tava mandando pro meu amigo teorias que eu tava criando e ele só rindo da minha cara. Porque é isso que Pandora faz com o leitor. Ele faz a gente começar a teorizar. E as coisas acontecem em Pandora Hearts, tá? Esses 5 volumes acontece muita coisa. O meu amigo até me falou que era para mim ler até o 8, porque ele disse que no 8 tudo muda. Mas eu não li. Eu parei no 5, porque o 5 já tinha explodido a minha cabeça, né? Aconteceu tanta coisa que eu não esperava. Na verdade eu esperava, mas eu esperava que fosse acontecer lá no 10, lá no 12, não no 5, sabe? E isso vai nos pegando. Outro ponto extremamente positivo em Pandora Hearts é a arte dele, né? Ele tem aquele estilo meio gótico. Uma obra que eu falei no Twitter que me lembrou muito é The Gray Man. Me lembrou muito. Tem um estilo parecidíssimo. São 2 obras que eu gosto. E a arte da autora, eu gosto quando os autores conseguem mesclar um pouco esse traço mais detalhado com esse traço mais shonen. Eu gosto quando tem essa migração. Não precisa só ser um traço shonen. Pode ser um traço shonen tendo um pouco mais de detalhamento, né? Aquele cabelo não é um cabelo clássico estilo Goku, estilo Naruto, né? Que é aquele cabelo com formas estranhas, mas que não tem linhas, né? Não tem fios. Não, Pandora tem. É um traço mais rico, é um traço mais detalhado. As capas são um espetáculo, gente. Olha. Um outro ponto bem legal. Eu falei o nome da Bee-Rabbit, né? Ela se chama Alice. E isso não é à toa. Pandora Hearts ele é quase uma releitura de Alice no País das Maravilhas. A gente vai ver o poder dos personagens, né? A gente tem o Chapeleiro Louco, possivelmente vai ter a Lebre, aparece o gato, eu não lembro qual é o nome dele, ele tem um nome confuso, né? Mas aparece o gato, aparece várias referências a Alice no País das Maravilhas. Inclusive, se a gente tentar analisar um pouco que as criaturas elas vêm de Abyss, né? Vêm do abismo. A gente pode considerar, de certo modo, que o abismo é o País das Maravilhas. É de onde a Alice veio, é de onde veio o poder do Chapeleiro Louco, é de onde veio o gato. E aqui a gente faz um paralelo legal, porque na verdade é a Alice que está vindo de lá e o Oz é quem caiu em Abyss.
Então, de certo modo, o Oz é que é a Alice nessa história. E é legal porque a gente vai vendo que o Oz tem alguns pontos na sua história que, que não encaixam. E parece que o próprio Oz não percebe isso. Já teve em 5 volumes uns 2 personagens que perguntaram para ele quem ele é. Porque ele age como se fossem 2 pessoas diferentes no mesmo corpo. E isso deixa uma dúvida no leitor, né? Será que o Oz tem dupla personalidade? Será que existem 2 pessoas dentro do corpo dele? Porque isso é possível. Tudo é possível em Pandora Hearts. E os personagens falando de coisas que aparentemente todo mundo sabe, mas ninguém quer falar. Isso nos pega, isso nos prende. Foram só 5 volumes em que aconteceram muitas coisas. Muitas coisas mesmo. E que são complicadas de explicar, gente, porque não explicaram também. Né? A gente sabe que tem uma missão ali. O Osk precisa ajudar a Alice a recuperar as memórias dela. Mas aparentemente tem um grupo que não quer que a Alice recupere as memórias dela. Tem um outro grupo que acha que não tá nem aí pra Alice, na verdade, né? Eles acham que o Oz é o grande problema. Tem um terceiro grupo que acha que o Oz é a salvação. E um outro que acha que a Alice é a salvação. E a gente fica vendo esses 4 grupos interagindo, se enfrentando em alguns momentos. E a gente não consegue decidir se as coisas estão indo para um caminho bom ou se estão indo para um caminho ruim. Só que quando acontece, é algo que nos derruba, é algo que nos deixa completamente sem chão. Esse meu amigo, né, o Jeff, ele já me falou que acontecem muitas mortes ao longo da série. E eu consegui perceber isso. Os 5 primeiros volumes nos deixaram com essa sensação. Eu falei antes, tudo pode acontecer em Pandora Hearts. Tudo pode ocorrer. Não me surpreenderia um dos personagens principais ser morto. Da mesma forma que não me surpreenderia o Oz acabar aparecendo como o vilão. Ele realmente ser a grande ameaça. Porque faria sentido mesmo assim. O autor ele vai nos dando tanta pista, vai nos largando tanta dica e vai contradizendo as próprias dicas que isso nos faz criar tanta teoria, tanto caminho, que qualquer caminho que vir faz sentido. Esse é o principal ponto-chave. É por isso que eu decidi comprar a coleção nova da Panini. Porque eu preciso ver o final disso aqui e eu preciso ter isso na minha coleção. Porque o que esses 5 volumes entregaram, a chance disso aqui acabar sendo ruim ou isso aqui acabar desandando é mínimo. Vocês devem lembrar, eu falei disso em A Ono Flag. O vídeo tá aqui em cima, inclusive. A gente sente, depois que a gente já leu um determinado número de obras, né? Depois que a gente já está acostumado com os mangás, com suas mecânicas, com suas dinâmicas, a gente já consegue pegar quando uma obra realmente vai fazer algo bom. A gente já pega no começo, a gente já tem esse feeling. A Ono Flag eu falei que fez isso, né? Eu falei, a Ono Flag tem tudo para ser um dos meus 5 mangás favoritos. Não vou falar isso de Pandora. Não acho que tem tanto potencial. Acho que não chega nem nos meus 20. Mas ainda assim, eu consigo sentir em 5 volumes que Pandora vai ser uma experiência que vai me deixar maravilhado. Que vai ser uma experiência que eu vou recomendar para todo mundo. Se com 5 volumes eu já tô recomendando para vocês, né?
Imagina então depois que eu ler os 24. E eu com certeza, depois que ler os 24, eu vou voltar e eu vou fazer outro vídeo de Pandora. Porque eu vou ter que falar o que eu achei da conclusão. Bom, por hoje é isso. Lembrando, Pandora Hearts tá voltando ao Brasil, tá? Tá voltando de novo pela Panini, obviamente. Ela colocou a venda do 1 ao 12, já tá na loja dela. Mês que vem do 13 ao 24. A obra mudou o papel, tá vindo no novo padrão que é em off-white. Preço de R$ 29,90, né? Não é um preço barato. Mas pelo que a Panini falou, tá vindo num lote bom e vai ficar um bom tempo no estoque. Então dá para ir pegando de pacotinhos, né? Em vez de vocês comprarem do 1 ao 12, compra do 1 ao 4, compra do 1 ao 6 talvez, e vai fazendo pacotes menores. Mas achei muito interessante e eu vou colecionar com certeza. Comentem aqui, vocês têm Pandora Hearts, né? Compraram a primeira edição, vão comprar a segunda. Vocês gostam de Pandora Hearts, né? Se, provavelmente já devem ter lido. Comentem aí o que vocês acharam. Não esqueçam de se inscrever no canal. Deixem seu like. E acompanhem as redes sociais do Itadakimasu. O link está aqui embaixo, né? Do nosso Instagram, do nosso site. E é isso. Na segunda-feira eu volto. Vou fazer um videozinho sobre a minha coleção. Não é o tour, mas eu vou responder algumas dúvidas que eu recebi depois daquele vídeo da coleção e eu acho que vale um vídeo legal. Então não deixem de acompanhar. Até lá!